Olá, meus amigos. Que voz linda, né? Sou eu mesma. Não tô dublando ninguém não, viu? Nossa, peguei uma gripe que não preciso nem te falar muito, né? Minha voz já diz tudo. Ontem passei o dia inteiro de cama, hoje tô um pouco melhor. Amanhã eu consigo voltar a trabalhar. Ai, mas tá tudo bem. O próximo vídeo que eu vou postar vai ser um extra contando pra você como foi a minha experiência no Retiro de Silêncio, tá bom? Eu só não quis mesmo e não quero interromper o ritmo das histórias que a gente conta aqui, porque tem pessoas assim, agoniadas. Eu quero, ai, como é que vai contar minha história, né? Então, o próximo vídeo que você vai assistir no canal vai ser sobre a minha experiência no retiro e depois. E isso não vai interromper nada. No domingo, no próximo domingo, a gente conta mais uma história, tá bom? A nossa brasileirinha de hoje fala o seguinte: Olá, Vânia. Pode me chamar de Sofia. Nome fictício, tá? Hoje criei coragem e vim lhe contar minha história. Conheci a igreja aos 17 anos através de uma menina com quem eu estava envolvida. Trocamos músicas e ela me mostrou uma da Mutual 2019, Anjos e Estrelas, sua favorita. Nós nos afastamos e, por sentir falta dela, eu decidi pesquisar mais e ir até a igreja para ficar perto dela. Eu sou ateia e queria mostrar a ela que eu moveria o mundo por ela, até acreditar em um Deus que não faz sentido para mim. De início, eu decidi ficar para estudar a crença mórmon. Observação: amo estudar religiões diferentes e entender as crenças de cada uma. 7 de maio de 2023 foi a primeira vez que eu visitei a igreja. Quando eu cheguei na porta, 2 elders estavam chegando e já vieram me convidar para entrar. Depois da primeira aula, olha só, depois da primeira aula eu já estava querendo fazer missão, pois um profeta de outra igreja havia me dito que eu seria missionária um dia e eu acreditei. A missão SUD era do jeitinho que eu almejava, temporária e fora da minha cidade atual. Eu amava muito as reuniões e amizades que havia feito. Na Sacramental, eu sempre me sentava com a P e a B. São 2 amigas dela, das quais ela não quer revelar o nome, então uma vai ser chamada de P e a outra de B, tá? Sempre deitava no ombro delas. Fui ao templo apenas uma vez em uma caravana. Eu estava tão feliz que comprei mais de 10 livros na lojinha e um colar de aniversário para P. Eu era conhecida por estudar muito sobre a igreja. Uma coisa estranha que quando percebi... Uma coisa estranha que... desculpa. Uma coisa estranha que percebi quando estava no jardim do templo, tá? Foi a falta de união entre os irmãos, pelo jeito que agiam. Quando entramos no templo para os jovens realizarem ordenanças, eu decidi fazer só confirmações, pois eu achava aquilo tudo muito estranho. Fiquei esperando sentada nos bancos em frente ao batistério enquanto não me chamavam e assisti uma senhora sendo afogada diversas vezes. Ela e o filho foram fazer batismo e confirmação pelos pais dela, falecidos, tá? E quando acabou uma leva, o irmão falou assim: irmã, o que acha de fazer mais 5 batismos? No total, eu vi 15 batismos vicários feitos por uma só pessoa. Eu vi aquela senhora tossir, engasgar e reclamar que não estava aguentando e tudo aquilo me assustou, mas na época fiquei calada, pois na seita mórmon tudo é feito para o Senhor. Casos à parte, sempre me perguntei qual Senhor, Senhor Joseph ou Senhor Jesus. Um mês depois eu estava firme planejando minha missão que aconteceria em 2025. Mas graças às minhas perguntas eu abri os olhos. A B, amiga dela, um dia conversando comigo, falou que na eternidade iremos nos tornar deuses. De início aquela informação fazia sentido, porém eu achei aquilo muito estranho e, como sempre,
Vim pesquisar sobre e achei um vídeo no seu canal. Eu já estava muito magoada e me sentindo rejeitada de certa forma, pois a B e a P quase sempre não respondiam minhas mensagens ou demoravam dias para me responder. 2 semanas antes do meu aniversário, descobri sobre a poligamia e as mais de 30 esposas de Joseph. Depois que vi a história de Zina Jacobs, eu só consigo sentir nojo daquele profeta mentiroso. Fui perguntar para um dos líderes se era verdade e ele me confirmou. A partir daquele dia eu comecei a acreditar em cada palavra que você fala em seus vídeos. Juntei as peças e tudo que você relata se encaixou no que eu vi e vivi lá dentro. Dia 19 de novembro seria meu aniversário de 18 anos e cairia num domingo. Eu estava planejando comemorar na capela depois das aulas. A B se ofereceu para me ajudar a fazer o bolo na casa dela, pois eu queria somente um bolo de cenoura com calda de chocolate, meu favorito. Minha tia sempre fazia para mim nas férias quando eu era criança. O melhor bolo mineiro. O que me magoou mais foi o fato da B ter ficado 2 ou mais semanas ignorando minhas mensagens e alguns dias antes do meu aniversário ela me mandar mensagens falando que não achava uma boa ideia levar um bolo para a capela, pois todas as crianças iriam comer tudo. Eu achei estranho, pois bolo é feito para comer, ainda mais no meu aniversário, que eu havia chamado todos os meus amigos da estaca. Até hoje guardo um certo ressentimento. O último dia que fui à igreja foi dia 12 de novembro, em uma conferência. Anotei cada tópico falado e quando reli, percebi que havia muitas coisas que eu não acreditava. Juntando todos os fatos, decidi não ir mais à igreja. Nos meses que se seguiram, eu tive crises de ansiedade e quase enlouqueci pelo fato de ter acreditado nas loucuras mormons. Eu estudava, acreditava em tudo, era fiel ao máximo. Tinha um testemunho, até tirei os piercings que eu amava. Sou lésbica olha só. E de tanta lavagem cerebral, eu já planejava me casar com um homem portador do sacerdócio e ter 2 filhos. Não sei como eu acreditei em tantas bobagens. Depois de me afastar, falei para 2 amigas sobre Joseph e suas 40 esposas. E as 2 foram falar com o bispo e depois vieram me dizer que aquele assunto era doutrina profunda. Eu já acho que aquilo é sem vergonhice. Nos 4 meses que fiquei afastada da igreja, ninguém veio me procurar. Somente 2 missionárias que eu fiz questão de assustar. E a B, que veio dizer que se lembrou de mim. Mês passado, realizei minha resignação com o auxílio do queridíssimo Tom Alex. Naquela semana, eu estava com dengue, quase morri. E na emoção do momento, no domingo seguinte, senti uma enorme vontade de ir à capela falar com a B. Falar que ela era uma pessoa boa, que me ensinou muito e mais bulhufas. Eu não sei por que diabos fui agradecer a ela. Ela é uma graça, né? Grande humilhação. Fui com a pressão baixa, que quase não me aguentava em pé, parecia que estava drogada. No decorrer da conversa, soltei que havia feito a resignação e ela me olhou com uma cara de decepção que na hora eu, lerda, não entendi. Em seguida fui falar com a mãe dela, pois foi minha professora de arte. Contei para ela sobre a resignação e ela simplesmente começou a me ignorar e saiu. Depois perguntei sobre o racismo para outra irmã e ela foi me explicar. Fiquei de boca aberta com a resposta dela. Minutos depois fui fazendo perguntas e ela disse que Satanás influencia pessoas. Olha, eu disse que Satanás não tem poder para influenciar ninguém, quem escolhe fazer o mal são as próprias pessoas. O marido dela escutou e me falou que eu estava com a influência de Satanás por causa do tipo de perguntas que eu estava fazendo. Ah, meu Deus. Todos ficaram mudos e se afastaram de mim. Nunca mais pisei dentro daquela igreja. No total, foram 6 meses dentro da seita. 6 meses perdido. Os Sud não amam ninguém além deles mesmos.
Tenho mais histórias, porém seria necessário mais de 5 páginas para contar. Tenho somente uma pergunta para lhe fazer. Por que os mormons oram com os braços cruzados? Sempre tive essa dúvida. Agradeço por ler meu relato. Querida, obrigada, viu, por mandar aqui. Eu que te agradeço, viu, por ter mandado aqui o relato. Ai, você que tá assistindo, tem paciência comigo que minha garganta... Eu vou tomar uma aguinha aqui, ver se ajuda, tá? Ai, tá. Só tem um problema grave aqui com a tua história, viu, querida? Que eu não gostei, não, viu? Você fala em bolo de cenoura com calda de chocolate? Só pra me deixar com vontade? Isso não é legal. Brincadeira. Ai, mas que deu água na boca, deu. Porque eu imaginei aquele bolo de cenoura com calda de chocolate que alguém na família fazia. Eu fazia, mas o meu não era tão bom quanto... Eu não lembro se era minha mãe ou minha irmã que fazia, mas era tão bom. Deu vontade. Tá. Pelo que eu vi aqui, a nossa querida, que ela pede que a gente chame de Sofia, eu acho que ela é uma pessoa extremamente intensa, né? Esperta, ela é rápida, ela é ágil, ela é intelectualmente ágil. Por que que eu acho isso? Porque ela entrou na igreja... Desculpa. Ela entrou na igreja e depois da primeira palestra ela disse que já queria fazer missão. Já tinha decidido que ia fazer missão de tempo integral, porque ela gostou da ideia que seria fora da cidade dela e um trabalho temporário. Ela, apesar de ser lésbica, durante aquele pouco tempo que ela passou na igreja, ela já tinha decidido se casar com um homem e ter 2 filhos. Tá. Então foi assim, algo muito intenso, foi meio que um... Eu acho, né, que a experiência dela na igreja, ela foi curta, mas foi intensa. Eu aplaudo ela pela rapidez intelectual e esperteza em escutar algumas coisas e ir pesquisar. Quando ela fala aqui que foi no templo, tá? Ela foi fazer batismo vicário, porque para você fazer batismo vicário ou confirmação, né? Você não precisa ter 1 ano como membro da igreja, você recebe uma recomendação só para entrar naquele dia e fazer batismo, tá? Ela disse que ficou meio assim, chocada, porque ela viu uma senhora ali, ela fala, sendo afogada várias vezes. Porque o batismo vicário, você entra ali na pia batismal e a água é morna. Eu gostava de fazer batismo vicário quando eu era jovem. Porque a água, assim, a água morninha, aquele monte de gente, todo mundo de branco, muito fofinho, né? Eu me achava tão especial, né? E aí o oficiante, ele fala muito rápido. Por exemplo, se fosse eu que estivesse fazendo o batismo em nome de alguém, em nome da Maria da Silva, tá? Ele ia fazer o seguinte, ele ia do jeito, na mesma posição que eles usam para fazer o batismo de uma pessoa viva na capela. Então eu estaria representando uma pessoa já falecida, tá? Então ele pegaria, né, aqui, para eu colocar aqui a mão no nariz, fechar o nariz, e ele levanta o braço, então ele fala: Vânia Amor, tendo sido comissionado por Jesus Cristo, eu te batizo em lugar e a favor de Maria da Silva, falecida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Pum! Me submerge e de novo. Aí, próxima. Vânia Amor, tendo autoridade, te batizo em lugar e a favor de Margarida Oliveira. Em nome do... Falecida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Então é rápido. Por isso que ela fala aqui que essa senhora, né, tadinha. Mas faltou a sensibilidade, né, do oficiante pra parar, já que a senhorinha tava... Meu Deus. Tava ali passando um sufoco, porque é rápido. Você mal tem tempo de tomar um fôlego e você já tá debaixo d'água de novo. Então... é assim mesmo. Mas eu achei muito interessante que ela fala aqui, que aquilo assustou ela, mas... Olha só, presta atenção aqui. Fiquei calada, pois na seita Mormon tudo é feito para o Senhor. Tudo. Cuidado com isso. Tudo é feito para o Senhor. E se você acredita nisso, então você vai fazer qualquer coisa. Qualquer coisa.
até mesmo concordar com a poligamia. Porque para você ser uma mulher santo dos últimos dias, você muito provavelmente conhece e aceita a doutrina da poligamia. O teu profeta, o presidente da igreja, o teu profeta que não profetiza, mas tudo bem. O presidente da igreja, ele é polígamo já, porque a esposa dele já faleceu, a primeira, e ele já se casou de novo. Com quem ele vai ficar no reino celestial? Com as duas, e vai receber mais algumas. Então, é tudo pro Senhor. Ela diz que aprendeu que na eternidade nós vamos nos tornar deuses. Eu acho que uma das maiores aspirações do ser humano é o poder. Em várias situações, em vários nichos e em vários graus. E você acreditar como um simples mortal que você vai ser Deus um dia, isso mexe com o teu ego e faz um excelente efeito. Você é um Deus em embrião. E deusa também, eu acho, né? Uma deusa em embrião. A gente falava na igreja, pelo menos eu aprendia, nós somos deuses em embrião. Então, acredito que sim. Mas a poligamia, assim como tudo na seita mórmon, a poligamia também foi feita, né, para o Senhor. Joseph estava só obedecendo, ele odiava, ele detestava ter que casar e ter relações sexuais com meninas de 14, 15, 16, 18, 20, 20 e poucos. Ele detestava, mas ele estava obedecendo ao Senhor, né? Eu tenho que debochar, porque isso aqui me irrita, assim, que, meu Deus. Porque esses salafrários aqui sabem o porquê que a poligamia existiu. E eles continuam enganando o povo e tirando vantagem disso, tá? Aí ela disse que ela descobriu sobre a poligamia as mais de 30 esposas de Joseph. Na verdade, Joseph teve mais de 40 esposas, tá? De 40 a 44. Segundo alguns historiadores. Então ela fala que ela viu a história de Zina Jacobs e só conseguiu sentir nojo daquele profeta mentiroso. Eu fiquei curiosa, eu fui dar uma olhada e descobri quem era Zina Jacobs e por que ela ficou tão chateada. Então tá aqui o que eu descobri, presta atenção. Zina Jacobs, ela nasceu em 1821, se converteu ao mormonismo em 1835, aos 14 anos de idade. Ela aceitou se casar com Henry Jacobs em 1840, ela tinha 19 anos. Ela pediu para Joseph, porque eles eram assim, frequentavam a mesma congregação, ela pediu para Joseph Smith oficiar o casamento dos dois, dela com o Henry, em janeiro de 1841, ela tinha 20 anos de idade. E Joseph concordou, mas no dia ele não apareceu para oficiar o casamento. Não. Quando ela perguntou por que ele não apareceu, olha o que ele respondeu. Porque daí alguém acabou fazendo o casamento deles, tá? Porque Joseph não apareceu. Aí olha o que ele respondeu para ela. Quando ela perguntou, poxa, por que você não apareceu para oficiar o meu casamento? Ele falou o seguinte: a mim foi dado conhecer que você deveria ser minha esposa celestial. E que eu não posso... Desculpa. Eu vou ler nas palavras dela. Ela fala o seguinte, no diário dela. Ele disse que a ele foi dado conhecer que ela deveria ser uma esposa celestial dele e que ele não poderia dar a outro homem aquela que havia sido dada a ele. Isso foi tirado do jornal, do diário dela, por estar na terceira pessoa. Ela tinha 20 anos. Joseph tinha 36. E ele teve uma revelação, querido, que ela deveria ser uma das esposas celestiais dele. Meu Deus, tá. Ela acabou aceitando a vontade do Senhor, como a querida fala muito bem, que tudo na igreja é feito para o Senhor. Ela aceitou a vontade do Senhor e se casou com Joseph também. Ela estava casada com Henry Jacobs, no civil, e ela se casou também com Joseph Smith, cometendo então
poliândria, porque o marido dela era vivo, em 7 de outubro de 1841. 9 meses depois que ela se casou com o Henry, ela se casa também com Joseph, 1841. Meu Deus. Antes dele ser... presta atenção aqui. Antes de Joseph ser assassinado, ele havia dito para os 12 do quórum que eles deveriam se casar com as viúvas dele e cuidarem delas. Para que você tem que casar com alguém para cuidar, né? Ah, você quer ter relações sexuais, então você tem que casar. Então tá. Então, depois do assassinato de Joseph, Zina foi selada a Brigham Young para o tempo. Para o tempo. Olha que confusão que é o mormonismo. Hoje em dia tudo é tão fofinho assim, né? Tudo redondinho, tudo fofinho. Olha que loucura isso aqui. Ela casou com Henry Jacobs, continuou casada com ele, teve filhos com ele. Se casou com Joseph para a eternidade. Aí começou a ter relações sexuais com ele também, porque ela tinha que consumar o casamento. Aí o Joseph morre. E já tinha falado pros 12, casa com as minhas viúvas para cuidar delas. Brigham Young era o presidente do quórum dos 12 na época. Zina foi selada a Brigham Young para o tempo em fevereiro de 1846. Quando isso aconteceu, olha só, o Brigham Young mandou Henry, o marido da Zina, em missão, dizendo que ela não era mais a esposa dele. Ah, ele é o profeta. Ele sabe o que está dizendo, você só obedece. Você vai questionar o profeta do Senhor? Não. Henry aceitou de novo a vontade do Senhor e ela também, a Zina, né? Quando isso aconteceu, Brigham tinha 45 anos e ela tinha 25 anos de idade. Durante a missão de Henry, eles se divorciaram então e agora ela era só mais uma das 56 esposas de Brigham Young. Tudo vontade do Senhor. Casa com Henry, tem relações sexuais com Joseph, que casou com ele para a eternidade. Casa com Brigham para o tempo, não para a eternidade, porque a mulher só pode ser selada a um homem. E agora tem relações com ele também. Tudo vontade do Senhor. Não é safadeza, não, imagina. Um fato interessante, das 56 mulheres de Brigham Young, 19 delas faleceram antes dele, 23 faleceram depois dele, depois do falecimento dele, 10 se divorciaram dele e 4 das 56 esposas desapareceram e nunca foram encontradas. Eu tenho quase certeza que isso aqui se deu por conta do sacrifício de sangue, Blood Atonement, lembra? Se você não sabe o que é Blood Atonement, dá uma pesquisada. Eu já falei sobre isso aqui em alguns vídeos. Então tem a história de Zina pra você. E eu concordo com você, querida. Dá nojo. Dá nojo. Olha só. Ela achava que tinha um testemunho. Até tirei os piercings que eu amava. Sou lésbica. Mas já planejava me casar com um homem portador do sacerdócio e ter 2 filhos. Quando eu falo pra você que quando você entra numa seita de controle mental e passa a fazer parte daquela comunidade, você perde a tua identidade, isso aqui é só um exemplo disso. Tira os piercings. Não, piercings? Não, e a aparência do mal, né, querido? Não, não pode. Lésbica? Não, mas o Senhor vai sei lá o que lá, então eu vou casar com um homem e ter filhos. A tua identidade é colocada de lado e você dedica a tua vida ao Senhor. O grande problema é que não é o Senhor que está te dando essas instruções. São homens que se dizem falar em nome do Senhor. Toma muito cuidado com isso, porque cada uma dessas igrejas vai ter alguém fazendo isso. Fazendo o que Joseph fez quando fundou o mormonismo, fazendo o que Brigham Young fez, aquele nojento tirano do caramba. Cuidado. Então eu aplaudo ela aqui, aplaudo, né? Eu mais uma vez aplaudo ela aqui por ter ido pesquisar,
Por isso que eu falei que ela é rápida intelectualmente. Opa, mas peraí, poligamia, poxa, mas peraí, isso e aquilo, tal. Porque ela ia cair numa baita de uma canoa furada. Já estava disposta a entregar a própria identidade dela, já tinha tirado os piercings e já tinha decidido na cabecinha dela que ela ia fazer missão e já tinha decidido que ela ia casar com um homem e ter filhos. Isso ia acabar com a vida dela, porque a tua orientação... Presta atenção comigo aqui. A tua orientação sexual, ela precisa ser respeitada, celebrada e honrada. Para de tentar mudar o que a natureza te entregou por causa de dogmas religiosos, pelo amor de Deus. Isso não vai ser bom para você e nem para os filhos que nascerem de uniões antinaturais. Porque se você é homossexual, você se casar com alguém do sexo oposto, isso sim é antinatural. Fica para você pensar, não precisa concordar comigo não. Mas você que é homofóbico, poupa tuas palavras, tá? Nem precisa me atacar aqui, porque a gente não vai... Eu não vou mudar de ideia nunca, e não me interessa o que tá escrito na Bíblia, tá? Sobre isso, viu? Bom, tudo bem. Olha só, ela disse que quando ela... Desculpa. Quando ela foi falar com... Ah, tá. Ela comentou com duas amigas sobre Joseph Smith e suas 40 esposas, e elas foram falar com o bispo, e o recado do bispo foi o seguinte: aquele assunto era doutrina profunda. Ai, meu pai! Sempre que eles não querem responder uma pergunta perfeitamente razoável, eles vão te falar que é doutrina profunda. Cuidado para não olhar além do marco. Ai, meu Deus. Você não tá tomando nem o leite, já quer comer a carne? Calma. Aí ela disse que já realizou a resignação dela, ou seja, já pediu a retirada dela já pediu a retirada do nome dela do diretório de membros da igreja através do queridíssimo Tom Alex. Já falei para você aqui do Tom. Ele é um advogado brasileiro, querido, gente finíssima. Tem um canal no YouTube aqui também. E ele está fazendo esse trabalho gratuito para as pessoas que querem retirar o nome delas do diretório de membros, ou seja, resignar, porque aí assim ninguém pode vir atrás de você, tentar te reativar, nem nada, viu? O contato dele tá na descrição desse vídeo aí, tá? Ai, meu Deus. Desculpa. Ela disse que quando as pessoas souberam que ela resignou, começaram a se afastar dela. Porque ela tá sendo rebelde. Ela não tá baixando a cabeça e dizendo sim, que é isso que você deve fazer como um bom membro da igreja. Tá, meu Deus, agora isso aqui... Fui fazendo perguntas. Ela tava conversando com essa irmã, né? Ela disse que foi fazendo perguntas e ela disse que Satanás influencia pessoas. Eu disse que Satanás não tem poder para influenciar ninguém e quem escolhe fazer o mal são as próprias pessoas. Ela me falou que eu estava com a influência de Satanás por causa do tipo de perguntas que eu estava fazendo. É muito fácil culpar Satanás. Eu acho que... Eu concordo com ela para começar, viu? Eu acho que quando você escolhe adulterar, quando você escolhe abusar de alguém, quando você escolhe fazer qualquer coisa que prejudique alguém, você escolhe fazer isso. Não é Satanás que tá te forçando a nada e não tá te influenciando coisíssima nenhuma, mas é muito fácil culpá-lo, né? Porque você como cristão, muito provavelmente não, eu acredito que você acredita no criacionismo, né? O homem veio de Adão e Eva, então pronto, Satanás põe tudo nos ombros dele. A Eva comeu do fruto porque Satanás... O Adão só comeu do fruto porque a Eva, sob a influência de Satanás, influenciou Adão. Não existe assumir os próprios atos. Sempre foi a culpa de alguém. Ou a culpa é de Satanás, ou a culpa é da mulher. Ah, mas é claro que ele estuprou
aquela moça, olha como é que ela estava vestida, mostrando tudo. Ele não decidiu violentar sexualmente uma mulher, tô falando assim de um exemplo assim aleatório, tá? Quando um homem decide violentar sexualmente uma mulher, desconhecida ou não, a culpa não é da roupa dela, a culpa é da falta de caráter dele. Não culpa. Para de culpar a mulher. Para de usar nos dias de hoje, com tanto conhecimento, com tanta informação, para de usar o que a Bíblia diz que aconteceu lá no início lá no jardim, um tal de Jardim do Éden. Pelo amor de Deus, vamos assumir. Eu fiz porque eu escolhi fazer. Eu fiz porque eu quis fazer. Tá? Então vamos parar com isso. Na igreja, isso ainda como é que fala? É vivido. Isso é vivido. Tanto que a mulher tem que tomar cuidado com o jeito que ela se veste, porque ela vai causar maus pensamentos no homem. Ah, fala sério, né? Fala sério, né? Então vamos cobrir esse ombro, cuidado com o decote aqui, bem fofinho, cuidado com o tamanho da saia, né? Porque daí ele vai ver tua coxa. Ixi, agora já vai ter maus pensamentos e a culpa vai ser tua. Pelo amor de Deus, vamos crescer. Vamos crescer e assumir o que a gente faz? Ah, eu não resisti. Peraí, então se você não resistiu é porque você não foi forte. Não que Satanás, não sei o que lá. Eu não sei sobre esse negócio de ser forte. Eu acredito que você toma as suas próprias decisões porque você quer. Para de dar desculpa esfarrapada. Assume. Tá. E como é que essa irmã aqui falou que a querida de hoje estava sob a influência de Satanás por causa do tipo de perguntas que ela estava fazendo. Tudo que contraria os ensinos da igreja. Tudo que... Peraí. Ai, desculpa. Tudo que desafia e coloca em risco aquela narrativa perfeita, redondinha, hollywoodiana do mormonismo é de Satanás, né? Claro, né? Agora você já fica com medo e opa, peraí, já não vou nem perguntar. Eu não sei de nada. O Senhor é que sabe. Tudo para o Senhor. Ai, meu Deus. Tá. Então ela pergunta aqui, né? Ela faz uma perguntinha, ela diz assim: por que os mormons oram com os braços cruzados? Querido, o que eu aprendi é que é para demonstrar respeito e reverência, tá? Você é ensinado desde a primária que você precisa ser reverente, ou seja, fica quietinho, não fala nada, não se mexe no banco. Desculpa. Então você fica ali reverente. De preferência com o bracinho cruzado algumas vezes. Bom, durante as aulas da primária. Então, quando você vai fazer oração, quando você cruza os braços, abaixa a cabeça, você está demonstrando reverência, respeito e adoração ao Pai Celestial, que é o Deus do mormonismo. Só isso. Este é o motivo. Tá bom? Seja como a Sofia de hoje. Quanto tempo você precisa para ver as coisas como elas são? De quanto tempo você precisa para chegar às suas próprias conclusões? No caso dela, ela só levou 6 meses. Ai, me perdoa. No caso dela, ela só levou 6 meses. Ai, acho que eu tenho que parar de falar. Faz como ela. Vai buscar conhecimento e chegar às tuas próprias conclusões e decidir por você mesmo aquilo que é melhor para você. E cuidado, se para fazer parte de uma comunidade religiosa você precisa abrir mão da tua própria identidade. Isso vai te trazer dor e sofrimento. É só uma questão de tempo, na maioria dos casos, viu? Muito obrigada por me escutar, meus queridos. Falamos na próxima. Tchau, tchau.